Boa noite! O ICL Notícias, segunda edição desta quinta-feira, dia 16 de fevereiro, está no ar. Veja agora os destaques do dia. Escândalo! Mourão recebeu traficante internacional no Palácio do Planalto. Em entrevista, Lula volta a criticar a taxa de juros. E o resultado da reunião de Haddad, Tebet e Campos Neto, na análise do economista Paulo Nogueira Batista Júnior. E a opinião de Yves Bruxelles e Guga Noblat sobre os principais assuntos do dia. Eu estou anunciando. Muito boa noite, César Calejón, tudo bem? Boa noite, Rô, tudo bem? Boa noite, amigas e amigos do ICL. Também é um prazer estar com vocês, querida. O que mais te chamou a atenção no dia de hoje? Qual é o seu destaque? Rô, tem dois destaques hoje. Tem uma questão da CGU, que numa reviravolta decide, então, não liberar, não derrubar o sigilo do cartão de vacinação do Bolsonaro, sob a alegação de que ele já não é mais presidente da República. Essas informações vêm de fontes do próprio governo Lula e que, portanto, esse tema não seria mais interessante. Eu te confesso que isso me causa... eu acho muito estranho isso, porque, evidentemente, é um tema de suma importância. O Bolsonaro é ex-presidente da República e é óbvio que interessa se ele se vacinou ou não, na medida em que ele desestimulou a vacinação durante todo o período pandêmico. Então, isso é de suma importância para entender se ele estava fazendo isso e vacinado, ou se ele efetivamente acreditava naquilo que ele estava propondo e não se vacinou. Eu não vou fazer nenhum tipo de ilação, eu não vou ficar fazendo especulação se ele estava ou não efetivamente vacinado, mas me parece que esse argumento da Controladoria Geral da União de que o tema não é mais pertinente porque ele não é mais o presidente da República é patético, utilizando um adjetivo bastante incisivo nessa direção. E o próximo tema, Rô, que eu destacaria é esse escândalo absurdo do vice-presidente da República, o então vice-presidente da República, Hamilton Mourão, recebendo um mega traficante internacional na figura desse Milton Constantino. É difícil expressar com palavras o tamanho do escândalo que isso significa. O Mourão, né, que se vende como um militar, que fala de retidão, que fala de lisura e honra e esse tipo de coisa, recebendo na sede do governo brasileiro um mega traficante internacional. Isso sem contar todos os gastos aí que corrigidos, o Mourão gastou mais de 4 milhões de reais com padarias de luxo, com frutos do mar, com todo tipo de ostentação. Então veja o nível de hipocrisia dessa gente, e esse senhor é hoje um senador da República. Evidentemente ele precisa explicar o porquê que ele recebeu um mega traficante internacional na sede do governo. E ele também precisa explicar os gastos do cartão corporativo que, pasmem, ele simplesmente afirmou que o cartão corporativo não ficava com ele, ficava com auxiliares. Então, veja o tipo de militar que estava ocupando a vice-presidência da República Federativa do país. Pois é, um escândalo, né? Mas como disse Guilherme Amado no ICL hoje de manhã, mesmo que a gente tivesse acesso à carteirinha de vacinação do Bolsonaro, e se ele tivesse tomado a vacina, mas ela não estaria ali registrada. Então, assim, fica aí a pergunta, né? Na verdade, a interrogação sobre o posicionamento do Bolsonaro, né? O negacionismo em relação à vacina. Eu acho que é exatamente esse ponto que você tocou. Esse é o ponto mais importante. Não é tanto a vacina, né? Não é tanto a carteirinha, mas a conduta, né? O posicionamento do ex-presidente da República. Bom, vamos receber aqui o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Muito boa noite, Paulo. Prazer receber você aqui no ICL Notícias. Boa noite, eu que agradeço. Paulo, a CNN acabou de exibir uma entrevista com o presidente Lula, dado à jornalista Daniela Lima. Ele falou sobre o aumento do salário mínimo previsto para maio, no valor de R$ 1.320,
falou das faixas salariais que vão entrar na isenção do imposto de renda, voltou a criticar as taxas de juros e também a autonomia do Banco Central. Abre aspas aqui o Lula disse: vamos ver como é a autonomia do Banco Central para esse país. O que eu quero saber é o resultado. Se for melhor, ótimo. Se não, temos que mudar. E aí, a jornalista Daniela Lima disse ao presidente que não cabe a ele brigar ou entrar nesse embate com o Banco Central. Queria te ouvir, Paulo, sobre esse comentário, essa sonora, essa entrevista do presidente Lula agora há pouco, por favor. Olha, eu não pude assistir senão o finalzinho dela, mas as medidas que ele anunciou, inclusive antes da entrevista, são positivas, a meu ver. Eu até escrevi a esse respeito recentemente. É importante distribuir renda e é importante colocar a economia brasileira em movimento. E as medidas que ele mencionou, o aumento do salário mínimo em termos reais e o aumento das faixas de isenção, da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, caminham nessa direção, que colocam dinheiro na mão daqueles que têm propensão alta a gastar e, portanto, é um tipo de despesa pública ou de renúncia à receita que tem efeito multiplicador elevado. Então, você mata dois coelhos com uma cajadada nessas medidas que o Lula anunciou. Distribui renda, favorece os segmentos de menor renda e você mobiliza a economia como um todo, porque o multiplicador keynesiano associado a elas é elevado, entende? Agora, sobre taxa de juros e Banco Central, está muito bem o que o presidente vem dizendo desde janeiro. Concordo integralmente. Mas precisa colocar em marcha esse processo, né? Porque se o Banco Central ficar solto, fazendo o que bem entende, não vai acontecer, no meu modo de ver, porque o Lula está em cima, fungando no cangote, mas se por hipótese ficasse, poderia até neutralizar as medidas de expansão que o governo está adotando por instrução do presidente Lula, como essas que foram mencionadas hoje, né? E reiteradas por ele nessa entrevista agora à CNN, entende? Então, é importante criticar, é importante falar como tem feito o presidente, mas é importante agir. Agir como ele agiu no caso do salário mínimo, como ele agiu no caso do imposto de renda, né? E precisa agir também no campo monetário. Por exemplo, o Conselho Monetário Nacional se reuniu hoje. Por que não discutiu a meta da inflação? Por que não elevou a meta da inflação? Em linha com o que o presidente havia mencionado anteriormente. Eu não sei os bastidores do Conselho, não sei bem o que aconteceu, posso levantar hipóteses, mas é uma decepção. Medida urgente, necessária, por que não foi tomada pelo Conselho Monetário Nacional? Você entende que o Lula é o técnico do time, né? Tá certo? Os jogadores são os ministros. Mas os jogadores não podem esperar que o técnico, além de dar estratégia, entre em campo para bater o pênalti, para fazer o gol. Não é? Os jogadores têm que agir em linha com o que o presidente diz. E o presidente tem que cobrar a ação se esses jogadores não jogam conforme a orientação que ele proclamou corretamente, no meu entender, no que diz respeito ao Conselho Monetário, meta de inflação e juros do Banco Central. Calejão. Paulo César Calejão aqui, obrigado, querido, por atender aí o convite do ICL. Eu tinha duas perguntas aqui, a primeira era exatamente essa, a gente vem conversando com economistas, o André Roncaglia, Elias Jabbour, todos salientaram essa questão da importância de trazer essa discussão para o Conselho Monetário Nacional, no sentido de rever as próprias metas de inflação. Não sei por que isso não foi feito, você colocou aí uma metáfora muito adequada, no sentido de que o Lula é o técnico e os ministros são os jogadores. Eu venho recebendo, Paulo, diversas mensagens que dizem que o Haddad está adotando uma postura muito fiscalista, que ele deveria, de alguma forma, agir de uma maneira mais enfática nesse sentido. Essa é a primeira pergunta para ti, se você acredita que esse é o caso ou não, e o que você supõe que estaria acontecendo para que o Haddad não traga esse tema à luz no Conselho Monetário Nacional. E a segunda pergunta que eu deixo para ti como provocação é, durante a campanha, eu acho importante ser crítico nessa medida também, o Lula disse que a isenção do IR chegaria à faixa de R$5.000. Ele está hoje na faixa de 2.640, se eu não me engano, o número preciso. Você acredita, Paulo, que é possível que esse número atinja R$5.000 no futuro próximo? Olha, começando pela segunda pergunta, é totalmente natural, é o que eu recomendei nesse artigo aqui que eu fiz referência, que foi publicado agora segunda-feira, que se faça as coisas em etapas, testando a temperatura da água, para ver os efeitos sobre a economia. Então você aumenta o salário mínimo em termos reais, em etapas,
eleva a faixa de isenção em etapas, avalia o efeito sobre arrecadação, avalia o efeito sobre a demanda, entende? Essa é a abordagem correta, no meu modo de ver, para essas medidas. Agora, quanto ao Conselho Monetário, eu não sei bem o que aconteceu, porque, veja, cabe ao Conselho Monetário Nacional, pela legislação, fixar as metas de inflação que o Banco Central, então, tem que cumprir. Mas o Conselho Monetário está com distorções, no meu modo de ver. O Banco Central tem um papel preponderante nesse Conselho, porque tem um voto e exerce a secretaria. Então, em larga medida, o Banco Central fixa metas para si mesmo, sobretudo se ele conta com o apoio de um outro integrante do Conselho Monetário. Vamos dizer, não sei, vamos dizer que a Simone Tebet esteja, estou especulando, também numa posição mais conservadora em relação a aumentar a meta de inflação. Então, nessa hipótese, o Haddad estaria em minoria no Conselho. E talvez por isso não tenha querido pautar a questão. Ou, outra hipótese, o Haddad ele mesmo está em dúvida sobre se deve ou não propor agora o aumento da meta de inflação. Isso nós vamos saber com o passar das horas, talvez, na medida em que os participantes da reunião do Conselho Monetário, passadas horas e dias, né, deem explicações sobre o ocorrido. Mas é lamentável, né? Eu vou te dizer uma coisa, tem um problema aí. É um problema que é antigo, que é a composição do Conselho Monetário Nacional, que é muito estreito. 3 integrantes, Banco Central, Planejamento e Fazenda, apenas. Não há representantes dos ministérios ligados ao setor real, não há representantes da economia, não há representantes dos trabalhadores, não há representantes do meio acadêmico. O Conselho poderia ser mais amplo, não gigantesco, mas digamos 9, 10 pessoas, e poderia discutir com mais realismo a verdadeira implicação da política monetária sobre a economia como um todo. Essa ideia não é nova, eu mesmo a defendi ano passado, o Lula a defendeu quando era presidente pela primeira vez, e mobilizou até certo apoio, e não aconteceu. Isso é que me preocupa, viu? Não adianta o presidente apenas ter boas ideias, é preciso implementá-las. Então, eu não quero ser impaciente, quero dar tempo ao tempo, o Lula está indo muito bem, mas não basta ir esbravejar, não basta dizer coisas boas, é preciso garantir que o time em campo coloque essas coisas para funcionar. Na medida do possível, claro, porque há restrições políticas, parlamentares, que têm que ser levadas em conta, né? Paulo, sabemos que o Roberto Campos Neto não foi indicado pelo presidente Lula, mas eu queria te fazer uma pergunta. Cabe ao presidente Lula entrar nesse embate com o Banco Central ou seria mais adequado o ministro Fernando Haddad fazer a frente nessa discussão? Qual a sua opinião sobre isso? Quem é que vai ditar o que o presidente pode falar ou não? Ele foi eleito, ele pode tratar de todos os assuntos, tanto mais que ele é um presidente com larga experiência, já foi presidente por 2 mandatos, conhece muito bem os temas econômicos e bate, no meu entender, modesto entender, bate um bolão como economista, sobretudo agora. O ministro da Fazenda tem que agir também, né? Claro, não pode deixar isso com o presidente, onerar o presidente com esses temas. Tem que agir, tem que ele mesmo mostrar que é capaz de entrar em bola dividida, voltando ao futebol, entende? Bola dividida não é só para o presidente, não é só para o técnico do time. Tem que ser os jogadores, volto a dizer, né? Então, eu acho perfeitamente razoável. Agora, de novo, eu não acredito, até onde eu possa perceber, que haja condições políticas para propor uma mudança na lei que rege a autonomia do Banco Central. Posso estar enganado, mas não acredito. Também não acredito, posso estar enganado, que haja condições políticas de propor o afastamento do atual presidente do Banco Central. Pode ser que surjam condições para tal no futuro, mas agora não vejo isso. Entretanto, há o que fazer. Por exemplo, no curto prazo, o presidente da República pode indicar 2 membros da diretoria do Banco Central, que serão integrantes do Copom. Então, agora vamos ver, né? Vamos ver se é para valer essa conversa toda de que o Banco Central tem que mudar, que a política de juros tem que mudar, que as metas de inflação têm que ser revistas. Está ao alcance do presidente da República, do governo, portanto, nomear integrantes da diretoria do Banco Central e do Copom mais afinados com a orientação que o presidente quer dar. Se isso não acontecer, eu vou começar a ficar acreditando que o técnico fala e os jogadores não cumprem, né? Aí é o caminho para a derrota, né? Total, total. Queria falar sobre a reunião do Conselho Monetário Nacional que aconteceria em janeiro e, na verdade, aconteceu hoje, né? Foi prorrogada a primeira reunião que aconteceu hoje e os mercados aconteceu hoje e mexeu com os mercados e a política.
o dólar operou em alta e o Diretório Nacional do PT divulgou documento que reforça sua posição contrária às altas taxas de juros. Fazem parte do Conselho, como a gente falou aqui, Fernando Haddad, Roberto Campos Neto e o presidente Lula. Qual é a sua análise sobre essa reunião, Paulo? Ontem falávamos que seria uma reunião muito morna, Paulo. E hoje, depois de feita? Presidente Lula o presidente Lula não faz parte do Conselho Monetário Nacional ainda. Roberto Campos Neto, Simone Tebet, desculpas, e Fernando Haddad. Talvez o presidente tenha que entrar para resolver os problemas, tal a demora em alcançá-lo, mas no momento ele ainda não é membro. Né? Então, veja o seguinte, qual é o problema? É que a taxa de juros no Brasil está muito alta. Está provocando uma desaceleração da economia desde o final do ano passado. Corre risco de provocar uma desaceleração adicional. Os problemas nas empresas estão se acumulando. Temos o caso das Americanas, tem outras empresas grandes com dificuldades. Então, cresce a opinião na esteira do que disse o presidente da República desde janeiro, de que a taxa de juros está num nível inadequado. Né? Por quê? Porque há uma avaliação do Banco Central que talvez seja equivocada, de que para cumprir as metas atuais, a taxa de juros tem que estar neste nível que é muito alto para padrões internacionais. Isso é uma questão que vale a pena ser discutida. Mas há outro aspecto, que é o seguinte: para evitar que o Banco Central seja conduzido ou tenha um pretexto de praticar juros escorchantes, é mais do que recomendável que metas de inflação mais realistas sejam introduzidas, com aumento, não precisa ser um aumento dramático, mas algo significativo que se torne mais realista. A economia sofreu choques. Quando essas metas foram fixadas, foi antes dos choques imensos que a economia tomou, inclusive a guerra na Ucrânia, né? Então tinha uma trajetória de redução das metas que se mostra irrealista. O contra-argumento, gente, é o seguinte: mas se nós aumentarmos a meta, o Banco Central perde credibilidade. Que argumento duvidoso esse, né? Porque que credibilidade ganha o Banco Central, ano após ano, descumprindo metas irrealistas que foram fixadas pelo Conselho Monetário Nacional? Descumpriu em 21, independente já, né? Descumpriu em 22, independente. Vai descumprir provavelmente em 23, independente. Que credibilidade tem esse Banco Central? Que não tem condições de cumprir as metas que são fixadas. Então, vamos baixar a bola, eleva a taxa de inflação, a meta de inflação um pouco, amplia o intervalo em torno da meta e desativa essa pressão ou esse pretexto para que o Banco Central pratique os maiores juros reais do mundo estatisticamente conhecido, com efeitos sobre a economia negativos, sobre a economia, sobre o emprego, sobre as finanças públicas. Os defensores dos juros altos são os mesmos que vivem falando em risco fiscal. Se essa preocupação com o risco fiscal é sincera, eles tinham que se preocupar com o efeito da política de juros do Banco Central sobre o custo da dívida pública e, portanto, sobre o risco fiscal. Então há muita hipocrisia e muito argumento incompleto na maneira como vem sendo defendida a política de juros do Banco Central. Muito bem, Paulo. Com base na experiência que você tem aí, considerando o Banco dos BRICS, né? A gente sabe que tem a Dilma Rousseff sendo apontada agora para liderar a instituição. A gente recebeu aqui também, como eu lhe disse, o Elias Jabbour, que é uma pessoa que está muito próxima a Dilma e que deve, de alguma forma, fazer parte desse processo também. Como é que você avalia, Paulo, essa indicação da Dilma? Te parece adequada? Dilma deve fazer um bom trabalho? E qual a importância de ter a ex-presidenta numa posição de destaque dessa natureza? É uma ótima ideia. Eu fui um dos fundadores e criadores desse banco e vejo com muita satisfação a ideia de que a presidenta Dilma possa ser presidente do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS. O banco, com a ida dela, se confirmar, né? Se a ida dela se confirmar, o banco vai ter uma elevação de status, que uma ex-presidente da República será presidente do banco. E esse banco, do qual eu fui fundador, precisa de uma injeção de ânimo, que eu tenho certeza que a ex-presidente tem condições de dar. Ele não está indo bem, sobretudo agora na gestão do brasileiro indicado pelo governo Bolsonaro, que é o chamado, que se chama Marcos Troijo. O banco não está indo bem, precisa ser revigorado, e eu acredito que a pessoa da presidenta Dilma
seria uma pessoa forte e capaz de dar um empurrão importante nesse banco, que é a maior iniciativa prática que os BRICS já tomaram. Então, para a credibilidade dos BRICS, é fundamental que esse banco tenha um bom resultado, muito melhor do que teve até agora. Agora, se me permite, deixa eu te falar uma coisa. De novo, eu passei 2 anos e meio lá na China e tive longo convívio com os chineses. Né? Mas eu não adquiri uma característica dos chineses, que é a paciência. Isso eu não adquiri. Eu não entendo por que, se a intenção é indicar a presidenta Dilma para o Banco dos BRICS, por que nós estamos completando daqui a pouco 2 meses de governo e isso não aconteceu ainda? Não pode, as coisas têm que andar. Se o presidente diz que quer a presidenta Dilma, por que ele disse agora na entrevista à CNN, no que depender de mim? Como assim? Ele é o presidente da República e cabe ao Brasil indicar o presidente desse banco até meados de 2025. Então, que história é essa, se no que depender de mim? Então, a minha paciência não chinesa se espanta um pouquinho com a demora que as coisas levam para acontecer. Meta de inflação, que não é alterada, a troca da presidência do Banco dos BRICS não é alterada, o Banco Central, que é alvejado por críticas, mas que continua do mesmo jeito, né? Entende? Então, o tempo é curto, o governo não pode demorar a tomar as providências e agir, porque se demorar, o tempo de carência vai ser curto, as pessoas vão passar a ficar impacientes, a cobrar. O Lula acabou de dizer aqui, eu ouvi esse finalzinho, gosta de ser cobrado. Eu estou cobrando aqui, então. Ação em vários campos em que as palavras estão corretas, mas a ação está demorando, no meu modesto entender. Né? Paulo Nogueira Batista Júnior, muito obrigada por sua participação aqui no ICL Notícias, segunda edição. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, Paulo, obrigado. Esse assunto vai render muito, né, Calejão? Sem dúvida. Como deveria, né, Rô? É um tema central, absolutamente importante para a organização da vida sociopolítica do país. É ótimo que isso esteja em pauta. Que bom, né? Tá todo mundo conversando sobre isso. É maravilhoso ter discussão. Deixa eu chamar nossos comentaristas, Ive Bruxel e Guga Noblar. Boa noite para vocês. Gostei. Verde e vermelho combinou aqui no nosso telão. Trouxe cores à nossa edição da noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para toda a comunidade do ICL. Gente, o general Mourão recebeu um dos maiores traficantes de cocaína no Palácio do Planalto. Isso é bomba. Queria primeiro ouvir a Ive Bruxel e depois você, Guga Noblar. Pois é, esse bafão eu fiquei sabendo agora com a chamada do César, eu não tinha visto essa notícia ainda, mas assim, é escandaloso, mas não me surpreende, né, porque a gente sabe que já, 39 quilos de cocaína no avião da FAB, né, então assim, é bastante assim, previsível, né. Eu acho que vale recapitular que a notícia em si é que, efetivamente, o Mourão, enquanto vice-presidente da República, recebeu o Milton Constantino, que é um mega traficante internacional, na sede do governo brasileiro, como eu adiantei durante o meu destaque no próprio início do programa. E aí, Noblar, como é que fica isso aí, cara? Ele recebeu esse mega traficante em março de 2019. E esse mega traficante foi preso no ano seguinte, em 2020. Porém, em março de 2019, ele já tinha sim uma ficha corrida, ele já tinha uma condenação em 2011 que ele não tinha cumprido e tinha prescrevido, mas que, portanto, fazia parte da ficha dele. E diz a equipe ali da vice-presidência que eles pesquisaram, na época, o perfil daqueles que visitariam o vice-presidente. Nesse encontro que seria, diz o Mourão, para discutir questões sobre o patriotismo, para falar sobre o movimento patriota, etc. Esse mega traficante, ele foi junto com mais 3 pessoas e eles também são reservistas, portanto eles têm uma ligação com o Exército. Então o Mourão, claro que vai usar isso para tentar explicar a história, vai dizer que foi um encontro com reservistas, que não sabia que esse cidadão era um mega traficante, porém é aquela situação em que ou ele foi incompetente, já que a equipe dele
pesquisou o perfil, diz que pesquisou exatamente para evitar algum tipo de constrangimento, mas não evitou, ou foi incompetente, ou ele tem, de fato, alguma ligação ainda pior do que apenas a incompetência. Ele tem alguma ligação, de fato, com esse cara. Mas, por hora, é essa a informação, de que aconteceu em 2019, em 2020 ele foi preso. O Mourão não saberia que ele era um mega traficante, apesar de terem rastreado a vida dele e ele ter no currículo já uma condenação em 2011. E só um pequeno parênteses antes de passar para a Rô, esse é um lugar comum, né, Noblar? Porque absolutamente tudo que ele precisa responder, o cara gastou mais de 4 milhões. Primeiro, é um militar que se articula com base em retidão, em lisura, boa em conduta. honra. Exato, e tudo isso. Aí, gasta mais de 4 milhões em padaria francesa no Distrito Federal e quando questionado sobre esses gastos, ele simplesmente diz que não, os gastos não foram feitos por mim porque o cartão ficava com os meus auxiliares. E o senhor, enquanto vice-presidente da República, recebeu esse sujeito, que é um mega traficante internacional? Não sei de absolutamente nada. Ora, então quer dizer, o senhor está absolutamente perdido no exercício da vice-presidência da República? Que história é essa? Me parece que ele tem muito a explicar, Rô. Cuidar da Amazônia, que era a função dele, ele não cuidou, né? Não pode. Isso é importante, cobrar dele. Essa questão dos Yanomami, ele é um dos principais culpados, junto com Damares e com Bolsonaro. Ele também tem que ser responsabilizado pela crise humanitária, já que era o responsável lá pela Amazônia e nada viu. Não é que nada viu, porque a gente sabe que tiveram vários alertas que foram enviados para muitas instâncias do governo. E só em 2022 o governo recebeu, em média, 5 alertas por mês da situação humanitária, da grave situação humanitária dos Yanomami. E mesmo com em média, 5 alertas por mês em 2022, nada foi feito. Oi, Vi. Não, deixa eu só pontuar um negócio, porque o delegado Saraiva, ele sempre fala isso aqui, que a questão do garimpo está intimamente ligada com o tráfico de drogas, né? Ótimo ponto. Então, se puxar a pena, sai a galha inteira. E sabe o que é assombroso, Ivi? Veja se isso basta de ironia para vocês. O encontro aconteceu no dia 19 de março de 2019, tem um nome. Sabe qual que era o nome do encontro? No qual estava reunido o vice-presidente da República e esse mega traficante internacional? Era o fortalecimento, pasmem, o fortalecimento do patriotismo no país. Então veja o nível da disfarçatez e da hipocrisia com que essa gente se permite se articular. Isso é algo absurdamente surreal, Rô. Surreal, é até melhor cínico, palavra. né? É até cínico, assim. Virou cinismo, porque é inacreditável. Pois é. E é interessante que eles viajaram para esse encontro num avião da facção criminosa. Eles foram um jatinho bancado pelo tráfico para se encontrar com o Mourão. Tem mais esse capítulo nessa história ainda. Exato. Bom, o ICL Notícias, primeira edição, entrevistou o Felipe Nunes, diretor da pesquisa Genial Quest, que a gente divulgou aqui ontem e está repercutindo ainda hoje. Ele mostrou dados da pesquisa sobre a popularidade do governo Lula e a opinião dos brasileiros sobre o debate taxas de juros. A gente destacou um trecho dessa entrevista em que o Felipe mostra como o modo de ver o mundo do brasileiro está calcificado, segundo as palavras dele. Vamos dar uma olhadinha. Esse processo de calcificação política, ele não é mais só da eleição. Isso ultrapassou as eleições. Cristina, para você ter ideia, hoje em survey a gente pergunta para as pessoas: você mudaria seu filho de escola se você soubesse que ele estuda num lugar onde tem mais gente do outro lado político, em que os pais são mais, né, se você é petista, bolsonarista, ou se você é bolsonarista, petista? Quase 30% diz que vai mudar o filho de escola nessa situação. Quase 40% está dizendo que não compra mais produto de empresário que apoiou o outro candidato. 29% não vai escutar mais música do cantor que apoiou o outro. Ou seja, não é mais só uma questão de uma polarização política, né? Mas é um grau de polarização que a gente está chamando de calcificação, um nível maior,
que está chegando na sociedade como um todo. Então, Vivian, isso explica porque que mesmo desaprovando os atos, as pessoas estão ficando no mesmo lugar. 25% das pessoas diz, na última pesquisa, que reprovaria o casamento dos seus filhos com alguém que tivesse uma visão política diferente. Pois é, eu faço parte desse percentual aí que mudou os filhos na escola. Pois é. Verdade, gente. Eu mudei meus filhos de escola em razão. Eles estudavam em uma escola católica, né? E os pais muito reacionários, maioria bolsonaristas. E eu falei, não, eu não posso permitir que meus filhos convivam com esse... Porque acaba que contamina, né? Os pais contaminam a opinião dos filhos, né? Aqui em casa a doutrinação é forte. Então... A minha eu não filha tenho de 6 filhos. anos... Desculpas, Guga. Eu não tenho filhos, contar... mas eu fui além. Assim, eu deixei de comprar roupa em certas marcas, né? Em certas lojas. E também deixei de almoçar e consumir alimentos em certos restaurantes, confesso. Sim. Tá acontecendo. Minha filha de 6 anos ontem, tem 6 anos de idade, ela falou, tava conversando com a irmã e eu ouvi, né? Ela falou que ia arrumar um namoradinho novo lá na sala dela e que ele era perfeito para ela porque ele torcia pro São Paulo e não gostava do Bolsonaro. Ela falou isso ontem, então eu fiquei meio chocado, assim. Eu falei, poxa, será que eu tô doutrinando minha filha de 6 anos? Que vai... Namoradinho é um amiguinho, né, pra ela, mas enfim, tem um amiguinho novo que é perfeito porque é São Paulino e falou do Bolsonaro, não gosta do Bolsonaro. Meus filhos já virou parâmetro, assim, eles perguntam, mãe, essa pessoa gosta do Bolsonaro? Tipo, eu posso gostar dela se a pessoa gosta do Bolsonaro? Eu falo, não, essa pessoa é do... Mas sabe um ponto que eu acho interessante trazer com você? 2 coisas que eu gostaria de ressaltar considerando essa entrevista do Felipe. Primeiro, que, a meu ver, isso não é transcender a política, porque quando a gente fala em política, você tem a política social, essa que você pratica a partir do momento que você interage com a tua sociedade, seja na internet, seja quando você pega o teu carro, se você para na faixa ou não, se você burla imposto, essa é a política social, a forma como você interage perante a tua sociedade. E tem a política institucional, que é essa que é praticada no parlamento pelas pessoas que recebem a votação e, portanto, estão aptas a exercer a representatividade. Quando a gente fala em política, a gente tende a resumir a política institucional. E a política é absolutamente necessária e fundamental porque ela é, sobretudo, a política social, entende? Todas essas questões, por exemplo, por que a gente está discutindo a forma como os filhos reagem, a gente se preocupa, será que eu estou exagerando e estou exercendo uma certa função doutrinária com uma criança que não deveria ser exposta a esse tipo de coisa? Seres humanos são seres sociais. Então, isso, inevitavelmente, acaba sendo feito de uma maneira muito espontânea, por conta dela ser um membro dessa sociedade. Essa é a primeira questão que eu gostaria de colocar. A segunda é que, de muitas maneiras, e isso pressupõe uma certa equivalência entre o que é o bolsonarismo e o que é o lulopetismo, que, a meu ver, é uma equivalência absolutamente falsa. O bolsonarismo é um movimento de caráter neofascista que prega a morte de opositores políticos, como o próprio Jair Bolsonaro diz que gostaria, vamos fuzilar, abre e fecha aspas, tá? Para evitar qualquer tipo de problema. Ele disse isso no Acre, empunhando um tripé desse de câmera, dizendo que vamos fuzilar a petralhada do Acre. Você nunca viu nenhum líder petista se articular dessa maneira. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, gente, de que, não, de fato, a polarização, como se fossem a lados distintos da mesma moeda e existisse uma certa equivalência de radicalidade entre ambas as partes, porque, a meu ver, esse não é o caso. Eu vejo como visões de mundo diferentes, assim. E aí, essa divisão, ela leva a 2 grupos distintos, que não conversam, e cada um vive na sua ilha. Então, as coisas não mudam, né? São ilhas. Eu acho que o bolsonarismo, ele criminalizou a discussão política, porque esse movimento neofascista, ele trata o adversário como um criminoso. Ele chama o professor de doutrinador e fala que o professor vai sexualizar seu filho, ele fala que o artista é pedófilo, ele fala que o jornalista está mamando dinheiro. Então ele cria um ambiente
onde a oposição a ele, o adversário, na verdade é um criminoso. É assim que ele pinta a pessoa. E quando você tem um criminoso do outro lado, você não debate com ele, você prende, você lincha, você ataca. Então ele criou esse ambiente onde todos aqueles que não são bolsonaristas são criminosos, estão contra a família ou estão contra a sociedade. E nesse ambiente não tem diálogo. Então quem fechou o diálogo foi o bolsonarismo. De fato, não dá para botar na balança os dois lados. É óbvio que foi o movimento neofascista, junto com Olavo de Carvalho e Bolsonaro, que criaram esse ambiente. Concordo. Aí, gente, tem um próximo tema. Ive, você quer complementar? Não, eu concordo com tudo que o Luga falou, é a questão de eliminar o oponente, né? Então, assim, não se trata, não é questão de Tucano e PT, né? É caráter mesmo, de valores, enfim. Por isso Exatamente. que eu acho impossível conviver. Exatamente. Aí tem essa questão do cartão da vacina, não sei se vocês acompanharam isso, a Controladoria Geral da União disse agora, segundo membros do próprio governo Lula, que o tema não é relevante porque o Jair Bolsonaro é um ex-presidente da República, como se ele não fosse uma figura que, de muitas maneiras, promoveu todo tipo de barbaridade durante o período pandêmico, desestimulando as pessoas a se vacinar, criminalizando em muitas ocasiões, inclusive, a própria vacina. E Vi, como é que você enxerga isso? Te parece que continua sendo pertinente saber se o Bolsonaro está vacinado ou você acha que esse tema perdeu a importância? Então, eu confesso que eu estou, pelo menos, bastante curiosa para saber o que tem nesse cartão de vacina, né? De fato, como o Guilherme Amado citou, eu assisti o Jornal da Manhã, talvez nele nem tenha se vacinado, ou talvez o cartão nem represente o que de fato consta ali, né? Mas eu sei, gente, que eu tive pessoas que eu conheço, não amigos, né? Mas pessoas que eu conheço aqui, que indo para UTI, né, em razão da Covid, porque não se vacinou, porque estava se entupindo de cloroquina, a única preocupação é de que não constasse no óbito a causa da morte, né, sabendo que ele estava com Covid. Então, assim, o que o Bolsonaro fez foi muito grave. E as pessoas precisam ter consciência disso, né? Ele foi um dos causadores da morte de quase 700 mil pessoas, sim. Porque além de ter demorado para comprar vacina, ele estimulou o tratamento de um remédio que não comprovadamente ineficaz, né? E eu quero saber até hoje o porquê que ele fez tanta propaganda para a cloroquina, né? Que se também puxar aí, tem dedo do Exército, das Forças Armadas com relação a isso. Então, assim, eu acho importante que o Brasil saiba o que consta nesse cartão por isso, né? Porque muita gente morreu em razão das suas declarações e da sua campanha contra a vacina. Deixa eu recapitular só aqui, gente, que a gente está falando, perdão, eu acho que eu introduzi o tema de uma forma pouco adequada, que a Controladoria Geral da União, numa reviravolta, eles disseram que eles derrubariam o sigilo do cartão de vacinação do Bolsonaro e agora, de última hora, disseram que esse não é o caso, que eles não vão mais derrubar, porque o Bolsonaro é um ex-presidente e o tema não teria, portanto, tanta relevância. Está aí a notícia do Metrópole, em reviravolta, a CGU desiste de tirar sigilo do cartão de vacina de Bolsonaro e a linha fina, a CGU, a Controladoria Geral da União, recuou da decisão de derrubar o sigilo do cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa notícia é de agorinha do Igor Gadelha. Fresquinha, exatamente. Fresquinha, e ele usou como fonte, ele não falou qual é a fonte, são pessoas ali do Palácio do Planalto, segundo ele, e é claro que isso provavelmente vai se confirmar. Agora, o ponto é esse, o Bolsonaro usou o negacionismo e o fato também de supostamente não ter tomado a vacina como narrativa para incitar o Brasil a não usar, a não se vacinar. Então, ele usou a questão do cartão, e por isso que ele colocou sigilo, por isso que foi importante para ele colocar sigilo, porque ele usou isso como uma estratégia para que outras pessoas, para provocar esse ambiente onde muitas pessoas pudessem se negar a se vacinar. Então foi graças, um dos movimentos foi esse, foi ele se negar a apresentar o cartão. Foi graças a isso também
que muitos brasileiros morreram, se contaminaram, acharam que o certo era não tomar vacina. Então, se a gente tem agora essa informação, se ele realmente foi vacinado ou não, a gente pode voltar a cobrar dele essa questão, porque ele tem que ser cobrado. Ele incitou as pessoas a morrerem, a não se vacinarem, a negarem a vacina e a ciência, e para fazer isso, ele colocou sigilo e escondeu se vacinou ou não. Então é óbvio que essa informação é de extrema relevância pública e não pode ser mantida em sigilo apenas porque ele não tem mais mandato. Isso tem que ser esclarecido até para ser cobrado dele, quem sabe até criminalmente. Tá certo, Guga. Na verdade, assim, ó, pouco me importa o cartão do Bolsonaro. O que importa para mim realmente foi a conduta que ele teve deplorável. Exato. Durante o momento que era realmente necessário. Se ele se vacinou ou não, sinceramente, não me interessa, mas o que ele fez e o caos que ele provocou e o que ele incitou de negacionismo às pessoas que morreram, para mim isso já é suficiente, sinceramente falando. Isso. Guga, Ive, obrigada, viu? Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado, boa noite, gente. Obrigado. Vamos dar uma olhadinha no fechamento do mercado, Calejão? Bota aí na tela para gente. Olha aí, ó, Ibovespa alta de 0,31%, S&P, que é a bolsa americana, queda de 1,38%, Dow Jones, queda de 1,26%, Nasdaq, queda de 1,78% e o dólar também caiu 0,16%, fechando a R$ 5,21. Vamos receber agora a Mila Burns, que é jornalista e professora e também antropóloga. Olá, Mila, tudo bem com você? Prazer receber você aqui no ICL. Oi, Roberta, prazer é todo meu, uma alegria enorme estar aqui com vocês e com todo esse público incrível de vocês. Eu incluo minha família inteira nessa audiência de vocês. Oba, Boa oba. noite, Mila. Mila, o deputado Jorge Santos, eleito por Nova York pelo Partido Republicano, coleciona mais uma polêmica aí nos Estados Unidos. Ele mentiu sobre vários aspectos da sua vida, como publicou o The New York Times. Agora o deputado pode estar envolvido num casamento de fachada para burlar as leis da imigração. Que história é essa, Mila? Pois é mais um fato para essa lista longa aí de problemas ao redor aí do congressista George Santos. Na verdade, esse talvez seja, Roberta, o que tem mais potencial de dar em alguma coisa, viu? Porque se isso ficar comprovado, se for comprovado que o casamento é arranjado, aí é crime aqui nos Estados Unidos. Você casar com alguém para facilitar essa pessoa o acesso à cidadania americana, isso é considerado crime, punido com uma pena de até 5 anos para a pessoa, o cidadão americano que se casou com alguém, e deportação para a pessoa que foi a segunda parte desse casamento. Mas, obviamente, seria muito precipitado dizer isso. O que aconteceu foi que um ativista dos direitos LGBTQ+, mandou uma carta para o Comitê de Ética do Congresso americano, dizendo, olha, tem esse casamento aí, esse cara que é assumidamente, abertamente gay, inclusive se fez muito no Partido Republicano por essa novidade, né, no Partido Republicano, de ter um cara tão conservador, com uma agenda tão conservadora e que é abertamente gay. Esse cara acendeu um alerta, né, esse ativista de imigração, e falou, olha, tem alguma coisa estranha aí. O George Santos foi casado, isso a gente sabe, entre 2012 e 2019 com uma mulher brasileira. Só que aí vem os outros relatos, né, que inclusive alguns vêm do próprio New York Times, mas a imprensa americana inteira está fervendo por causa disso. Mas o que o New York Times diz é que durante esse período, esses 7 anos de casamento, ele inclusive teria feito uma proposta de casamento para um homem em 2014, teria se relacionado com outros homens. Então, pode ser que ele tivesse um casamento legítimo, aberto, em que ele se relacionou com outras pessoas, pode ser que tenha sido um casamento de idas e voltas. O que a gente sabe ele estava casado com essa mulher brasileira nesse período. Em dezembro, o próprio George Santos negou que esse casamento tenha sido arranjado, disse de jeito nenhum, a gente era jovem, ele tinha 24 anos na época do casamento, a gente se apaixonou, o casamento teve idas e vindas, a gente teve brigas, não sabia se ia ficar junto ou não, inclusive há documentos da corte americana em que uma das partes teria iniciado
um pedido de divórcio 1 ano depois, mas depois esse pedido foi cancelado. Então, assim, essas idas e vindas podem estar corroboradas por esses documentos. Mas qual é o desafio? O desafio é que ninguém consegue localizar essa ex-esposa do George Santos, que possivelmente mora em New Jersey, mas não quer conversar com a imprensa, tem todo o direito de não conversar sobre esse assunto. Pelo que a gente escuta aí, dizem que ela já está por aqui dessa história, né? Porque tem muita gente da imprensa atrás dela, mas que, enfim, ela não quer comentar. E os documentos de divórcio em Nova York são mantidos em segredo. Então a gente não tem nem como ter acesso a essa pessoa que pede por privacidade. Mas, como você disse, é mais um para a lista longa de mentiras e de polêmicas aí envolvendo o congressista George Santos. Só para aliviar um pouquinho aí a atenção dos brasileiros, Roberta, que muitos dos meus amigos, das pessoas que conversam comigo pelo Instagram, ficam em alerta, nossa, a nossa reputação, todo mundo fala que ele é brasileiro aqui sim, mas ele é americano, né? A imprensa não cobre George Santos como congressista brasileiro, cobre George Santos como o congressista republicano, que parecia uma coisa e é outra. Bom, né, Calejão? George Santos. E Mila, eu acho que tem uma... César Calejão aqui, um prazer falar contigo. Tem uma questão que salta aos olhos, que é essa questão desse falso moralismo que permeia tanto a proposta sociopolítica do bolsonarismo como dos republicanos, em ampla medida também. Me parece que eles têm esse ponto em comum. Por exemplo, figuras como Steve Bannon exploram isso com muita propriedade, no sentido de gerar coesão entre os seus seguidores. E eu te passo com a seguinte provocação: eu não sei efetivamente o quanto a nossa audiência aqui do ICL conhece a figura do George Santos. A gente ouve falar dos escândalos, mas eu gostaria de te perguntar, aí tem uma foto, por exemplo, dele com o Eduardo Bolsonaro. O que te parece, por que ele tem um certo magnetismo, o que ele tem de qualidade efetiva, de asset, seria o termo utilizado em inglês, para efetivamente conseguir ser um congressista e chamar tanta atenção, conseguir se manter nos holofotes? Ele é bem articulado, ele é uma figura culta, como é que se avalia isso nesse sentido? É uma ótima pergunta, César. Adorei a sua provocação. Prazer também estar aqui falando com você. E essa é uma coisa que a gente normalmente deixa de lado, né, da narrativa. Esse cara é um bandido, esse cara é um mentiroso serial. Mas, na verdade, ele é um cara extremamente talentoso. A própria imprensa americana reconhece isso. Ele ganhou num distrito aqui em Nova York, que é um distrito que tende a votar democrata, que elegeu Joe Biden na última eleição presidencial. Então, ele tem vários méritos. Os amigos dele, inclusive, que foram, ou ex-amigos, né, não sei mais a esse ponto, mas que foram entrevistados pelo New York Times para essa série de perfis, de matérias questionando esse currículo do George Santos, dizem que ele era um cara que tinha tudo na ponta da língua, não dava ponto sem nó. Você fala uma coisa, ele sabe. Você discute um assunto, ele tem uma opinião. Tanto que você viu isso mesmo durante esse período das mentiras, que eram assim, atrozes. Ele se recusou a falar com a imprensa, se recusa a falar com os eleitores, diz, olha na câmera, né, da imprensa conservadora com quem ele passou a falar, mas a própria imprensa conservadora caiu em cima dele, viu? Foi pra cima, questionou, falou o que é isso, e você vê como é que ele vai trocando de assunto, vai emendando uma coisa na outra, vai abrindo janela aqui para não ter que responder diretamente às acusações. No final, ele assumiu ter feito o que a gente chama aqui de resume embellishment. Deu uma mentirada para valorizar o currículo. Isso ele assumiu que fez. E isso não é crime. Então, existe uma discussão aí, como você falou no começo da sua pergunta, que eu acho genial, sobre o moralismo e sobre esse falso moralismo. Então então vamos lá. A gente é o Partido Republicano, a gente é o partido que defende essa agenda X. O próprio George Santos, que é um cara que falou muito de imigração irregular. Então, as pessoas começam a buscar esse tipo de situação. Peraí, se ele falou de imigração irregular, qual é a desse casamento aqui? Quero saber. Ou então, se ele falou de defesa à família, como é que ele estava casado e estava se relacionando com homens? Então, começa uma discussão que nem me apetece muito, porque eu acho que vai numa seara pessoal, que assim, não me interessa se ele tinha caso com alguém, se ele gosta disso ou daquilo, se ele era apaixonado pela mulher ou não. O que interessa mesmo, ou se ele se vestiu como drag queen no carnaval, que eu acho, pessoalmente, a parte mais interessante do perfil dele até agora, porque acho uma chatice ele falar que trabalhou no mercado financeiro, nisso e naquilo, e que é tudo mentira, né? Pelo menos, aí a gente tem uma parte de uma pessoa que parece estar viva, que parece estar ali atuando, fazendo coisas.
se mostrando verdadeiramente, talvez, né? Mas o que a gente vê é isso, é esse falso moralismo que agora a gente olha e fala, ué, peraí, né? Era você que estava defendendo tudo isso, era você que estava acusando determinados grupos, então como é que você explica, como é que essas coisas se fecham? E só para fechar, eu queria contar uma coisa que aconteceu hoje também. O senador da Pensilvânia, John Fetterman, que foi também, eu acho que muita gente talvez tenha acompanhado aí no Brasil, foi a corrida mais importante do Senado americano, com certeza, nessa última eleição. Ele é casado com uma brasileira, foi senador eleito pela Pensilvânia e um pouco antes da eleição, com quem ele estava concorrendo, na qual ele estava concorrendo com o Dr. Oz, não sei se vocês lembram dessa figura da Oprah, do show da Oprah, era o médico da Oprah, uma figura extremamente popular aqui nos Estados Unidos, todo mundo sabe quem ele é, teve o apoio de Donald Trump. John Fetterman, que é um cara nada previsível, aí vocês estão vendo nas imagens, grandalhão, também totalmente fora do perfil típico do político americano, teve um derrame pouco antes dessa eleição para o Senado. Então foi um momento em que todo mundo ficou assim, meu Deus, né? Já era uma eleição disputadíssima, já era muito difícil entender o resultado. Vocês estão vendo ele de mão dada com a Gisele, com a mulher dele brasileira. A Gisele tomou as rédeas da campanha nesse período. E que é maravilhosa, é interessantíssima, e ela tomou as rédeas mesmo da campanha, sem ser uma pessoa envolvida com política, foi para frente nesse período em que ele ficou em recuperação por causa desse derrame, e ficou ali em aberto, vai acontecer o quê? O John Fetterman foi eleito, teve um apoio impressionante, surpreendeu todo mundo nessa eleição, e agora, hoje, em uma nota oficial, declarou que voluntariamente se internou num hospital militar em Washington por estar sofrendo de depressão clínica. Então você vê aí o contraste, né? Você tem de um lado o moralista, o cara que diz que é isso e aquilo, e tem uma lista gigante de mentiras, e um outro cara que abertamente vai falar, queria contar para vocês que eu tenho depressão, que é uma doença extremamente estigmatizada, principalmente entre homens, mas eu tô sofrendo dessa doença, eu quero me tratar, é uma doença com a qual eu tive que lidar a vida inteira, e eu tô indo para lá. Então, agora vai ser muito curioso também, César, a gente vê a resposta dos eleitores americanos, sabe? Porque essa questão da mentira e do moralismo, historicamente na América, e eu como historiadora boto esse chapéu porque eu adoro essa discussão, a gente vai ficar acompanhando o que vai acontecer com o Clinton. Naquela época, a grande crítica ao Clinton foi ele ter mentido por tanto tempo sobre a questão da Mônica Lewinsky. Quando ele contou a verdade, as pessoas, a maré virou para ele um pouco. Falaram, peraí, então ele é um ser humano. E o George Santos até agora não assumiu nada, lavou as mãos. Então a gente vai ficar aqui de carteirinha esperando para saber se entre os republicanos é tolerável a mentira e entre os democratas não cai bem, ou se não é nada disso e os americanos em geral não gostam desse tipo de comportamento. É esperar para ver. Tá certo, então. Mila Burns, muito obrigada por participar aqui do ICL segunda edição. Um beijo para você. Obrigada a vocês, uma honra estar aqui com vocês. Até a próxima. Até a próxima. Mila, obrigado, querido. Teremos visita. A visita está chegando. A porta abriu, a visita chegou, a visita entrou, a visita chegou. E aí, beleza? Edu? Tudo bom? Roberta, beleza? Veio participar mais do EDCL, segunda edição. É uma passada rápida, invadindo mesmo aqui, só para dizer que eu já estamos nessa câmera aqui, né? Já estou com o Padre Júlio Lancelotti, com o Leonardo Boff, estão aqui fora, estão sentadinhos aqui, logo na entrada do estúdio. E a gente vai entrar daqui a 5 minutos, então quero fazer um convite, a gente tem mais de 8.000 pessoas, quase 9.000 pessoas nos assistindo aqui. Então a gente vai lançar esse livro que é maravilhoso do Boff. O Boff vai nos dar uma aula, uma palestra sobre esse livro, A Amorosidade do Deus Abá e Jesus de Nazaré, um livro que ele escreveu em homenagem ao Padre Júlio Lancelotti. Então vamos ter um encontro histórico aqui, Padre Júlio, Leonardo Boff, e eu vou estar junto aqui mediando essa conversa e esse lançamento do livro. E para você que está assistindo, você não sai fora não, fica com a gente, continua. A gente vai deixar um link tanto na descrição desse vídeo, como no chat, já deve estar aqui no chat. Exatamente. O link. E se você já clicar nesse link, você já abre uma outra janelinha que já vai estar na espera. Daqui a 5 minutinhos a gente vai começar esse encontro. Que beleza? Maravilha, muito bom. Estamos muito ansiosos. Bom, vai ser lindo demais, cara. Vai ser lindo demais. Que maravilha, cara. Só craque, muito bom. Valeu. Parabéns pelo programa de hoje. Obrigado. Cheio de novidades. Aliás, o de hoje, o de ontem, todos aqui. Como eu derrubei as águas aqui, ó. Pronto. Deixei aqui. Tava escondidinha. Valeu, gente. Valeu, aqui. querido. Até daqui a pouquinho, galera. Ó, 5 minutinhos. Viu? O link está na descrição e também nos comentários. É só clicar às 8 horas em ponto. Tem essa aula amorosa e imperdível. Imperdível, absolutamente imperdível, com figuras assim
imperdíveis, realmente vale muito a pena, gente. Eu já estou ansioso para acompanhar também. A amorosidade é o que precisamos nesses momentos Sem de dúvida. extremos, né, É isso Calejão? aí. É isso e como aí. a gente também conversou, a falta de diálogo, né, é difícil, né, nesse momento que a gente está vivendo, quando você realmente não consegue ouvir, entender o outro lado, porque está todo mundo na defensiva, todo mundo falando. As pessoas só falam, mas não ouvem, na verdade, né? Seguramente. Então, assim, mais amorosidade, por favor. E essas figuras são ícones, né? Sobretudo o Leonardo Boff e o padre Júlio Lancelotti, são pessoas que dedicaram a vida inteira para essa causa do amor, da tolerância. Da empatia, e o Edu Moreira, né? que é um craque, que reúne, sobretudo no sentido de reunir pessoas que têm esse nível de contribuição para trazer para a mesa. Maravilhoso, imperdível. Tá certo. Lembrando que amanhã, às 8 horas, tem ICL, primeira edição, com Vivian Mesquita, Edu Moreira e o William De Luca, palmeirense, que amanhã vai tirar onda, eu tenho certeza, porque o Verdão vai ganhar hoje. Tá bom? É isso aí. Recado dado? Super. Vamos embora mais cedo? É isso aí, vamos tomar nessa. uma água, Amanhã porque estamos de volta. daqui a pouco tem webinar às 8 da noite, o Edu já fez a chamada aqui, não perca. Eu vou correndo para minha salinha ali para acompanhar, tá bom? Então a gente se encontra amanhã às 7 horas da noite, neste mesmo bate-canal, neste mesmo bate-horário. A gente se encontra amanhã no ICL, segunda edição. Até amanhã, boa noite para você. Boa noite, gente.